nós estamos no meio, né, dessa luta aí da categoria, para mim, inquestionavelmente necessária, mas eu acho que o ponto delicado é nos deixar realmente aí como... eu não sei se eu uso a palavra que eu ia usar, mas não vou usar, não. Nos deixar aí nessa linha de frente aí dessa situação tão delicada. Eu fiz aqui um resumo muito breve, tá, gente? Porque eu quero ir lá já logo para os finalmente, e eu acho que todo mundo já acompanhou, né, os debates, então eu falo que essa recapitulação aqui é boa até para a gente mesmo, né, que a gente vai no rolo compressor e vai até esquecendo como que as coisas começaram, né? Tudo começou, como dizia a música, né, lá com a Lei 14.434, em 4 de agosto de 2022. Né? E lembro claramente, quando essa lei saiu, que a gente falou assim, mas, gente, quem vai pagar essa conta? Né? Porque é um piso para o privado e para o público. Né? Como é que a gente vai fazer uma reviravolta no sistema? Como eu disse, né? Se a gente precificasse o nosso serviço, gente, eu acho que isso a enfermagem é importante entender, era fácil da gente resolver. Eu simplesmente chegava, passava a conta para o poder público, passava a conta para a operadora de plano de saúde. Falei, olha, tive um aumento aqui, considerando que a enfermagem é 50% em média da minha folha, se minha folha é 40% em média dos meus gastos, eu preciso de X% aqui para bancar esse piso. Ok? Ok. Mas não é assim que funciona, né? Então, a gente passou a ter mais um problema em cima de outros tantos que a gente ainda não resolveu, que é a questão do custeio. Né? E aí, assim, foi muito interessante que ao mesmo tempo que a lei corria, eles seguraram a lei, isso inclusive está dentro da ação direta de inconstitucionalidade, porque eles viram que precisava de alteração na Constituição para soltar a lei. Porque para a União, né, através de uma lei federal, estabelecer um piso nacional de uma categoria, ela não tinha o comando constitucional para isso. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu até achei na época, falei, gente, eu devo estar meio lesada, assim, sem entender. Mas, graças a Deus, o escritório famoso lá, que fez a ação direta de inconstitucionalidade, ele fala exatamente isso. Que seguraram a remessa da lei para a promulgação do presidente da República, para que corresse um outro projeto de emenda à Constituição, para que mandasse primeiro a publicação, a emenda constitucional não passa, né, pelo presidente, ela já é publicada, para depois remeter o projeto para o presidente da República, que já ficou lá parado, engavetado uns 4 meses. Gente, são coisas assim, que a gente não pode esquecer. Aí a gente vê o seguinte, quando o parlamento quer, ele faz. Ele faz até o impossível. Ele solta a lei, vai lá, corre, altera a Constituição para tornar a lei constitucional. Ainda fez mais no decorrer do caminho. Aí, no meio desse cenário todo, foi uma interrogação no meio ali, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade pela CN de Saúde, a CMB foi amicus curiae nessa ação, e aí começou todo o debate, né, nacional. Em 4 de nove de 2022, o ministro Barroso, né, abriu aí a votação e ele suspendeu a aplicação da lei. Assim, agora a gente tem um prazo para respirar, né? Vamos pensar qual vai ser a solução, como que isso vai acontecer. E aí, o que nós tivemos? Gente, mais uma situação de alteração da Constituição Federal. Com a discussão no Supremo, a lei discutida a sua inconstitucionalidade, vem uma alteração novamente da Constituição Federal. Essa, pelo menos, foi boa para a gente. Isso foi um trabalho forte do nosso presidente Mirócles, da nossa CMB. Porque se não fosse isso daqui, gente, aí hoje realmente a gente ia ter que judicializar ou judicializar, não tinha opção para a gente não. Inclusive, antes desse cenário aqui, quando saiu a lei em Belo Horizonte, eu não sei se vocês ficaram sabendo, nós ajuizamos ações para a maior maternidade lá de Minas Gerais, que é o Sofia Feldman, Santa Casa de Belo Horizonte, porque nós conseguimos decisões em sede liminar em que o juiz falou para o poder público bancar essa conta do piso nacional da enfermagem. Eram 2 instituições 100% SUS. Então, não tinha nem desculpa para falar que a conta não era do poder público, né? Então, era uma situação de nítido desequilíbrio econômico-financeiro. Por isso que eu digo, o judiciário está disposto a nos ouvir. Né? Às vezes, a gente que não leva a demanda para ele também numa situação de sufoco. E aqui, gente, eu acho que foi um ponto
assim, que foi, apesar dos problemas que a gente está vivenciando hoje, isso aqui foi essencial para a gente, né? Porque aqui foi prevista a assistência financeira complementar da União. Aí nós vamos discutir qual que é o conceito de assistência financeira complementar. Mas o que é essa assistência financeira complementar em linhas gerais? É o apoio financeiro da União para se bancar a diferença entre a remuneração praticada, aí vem outra discussão, remuneração, salário base, blá, 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 mas entre aquilo que era praticado em cada canto desse país, só dos filantrópicos nós estamos falando de 1.800, né, gente? Imagina todas as unidades de saúde do Brasil. Então, a partir disso, se faria um cálculo e a União complementaria ou não complementaria, onde já se pagasse o valor do piso. A gente lá em Minas tinham vários hospitais que para os enfermeiros já pagavam o valor do piso. E aqui foi um ponto central da discussão, né? Os recursos federais destinados ao pagamento da assistência financeira complementar, bem como aos prestadores, as entidades filantrópicas, utilizaram um termo não muito adequado, mas enfim, em tese, eu acho que o legislador aqui queria falar, o constituinte queria falar beneficente, que é o termo, né, de quem é certificado, mas usou o termo mais genérico, filantrópicos. Então, nem exigiu certificação. Tá? Filantrópico não é igual a beneficente, conforme já disse o próprio STF. Bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo sistema de saúde. Aqui entrou os privados com fins lucrativos também. Que loucura, né? Sim. Nada contra o privado com fins lucrativos, mas o poder público bancar integralmente a diferença para pagamento do piso de uma entidade privada com fins lucrativos que faz distribuição de dividendo, eu acho que isso aqui ainda vai dar um probleminha. Mas, enfim, o que importa é nós, né? Vamos olhar para nós agora, vamos ser um pouquinho egoísta, que a gente merece. Então, aqui nós fomos acolhidos, né? Nesse momento aqui, eu enxerguei uma luz no fim do túnel. E não tardou, né, gente, para que, em 11/5/2023, fosse aberto esse crédito suplementar, crédito especial, no valor de 7.300 milhões. E aí, a partir disso, foi editada a portaria, e aí o Supremo, essa parte não precisa contar, né, que vocês já sabem, que o Supremo acabou, portanto, colocando, né, novamente em vigor a Lei 14.434, reforçando, aí foi um ponto muito importante, né, do acórdão, que outra situação muito esquisita, que o Supremo falou o seguinte, que só se impõe o piso nacional de enfermagem para as nossas instituições, as filantrópicas, se o recurso chega. Então, se o orçamento da assistência financeira complementar da União não chega, nós não podemos ser penalizados, nem coagidos a cumprir o piso. O problema é explicar isso para o nosso corpo de trabalhadores, né? Quem está na linha de frente, né? Esse é o problema. Mas está escrito, assim, em letras garrafais, no voto, né, na verdade, na decisão do colegiado. Inclusive, o Supremo fala que para ele é uma grande insegurança jurídica, que não há segurança no orçamento de que o dinheiro vai existir nos próximos orçamentos. Então, por isso que ele já faz esse alerta, que se não existir, não é o prestador que vai responder, não, é o ente público federal. Aí a lei não é exigida do quem está na linha de frente. Eu nunca vi isso em 23 anos na minha atuação profissional, nada parecido, mas é o que está posto, né, gente? É o que tem para hoje. Então, nós precisamos estar com essas informações e repetindo essas informações antes que enfiem outras verdades nas nossas cabeças, né? Porque esse é o grande problema do nosso setor. A mentira, ela é repetida tantas vezes nas nossas cabeças que a gente começa a acreditar na mentira e esquece da verdade. Então, a verdade está aí, foi o que o Supremo decidiu, até prova em contrário, né? Aqui é só mesmo resumo, né, da questão do voto médio. Foi também outra situação inédita, né, voto conjunto de 2 ministros, eu também nunca tinha visto isso. Mas o fato é que o setor privado ficou mais apertado, né, o privado que não atende mais 60% SUS. E aí a gente viu que a coisa foi se acomodando, né? Falaram tanto que ia haver demissão, aquela coisa toda, pelo menos lá em Minas Gerais. Os privados com fins lucrativos conseguiram agora fazer uma negociação, a convenção coletiva, previram lá abono, retroação de reajuste a março, aí deixaram a gente no meio da convenção coletiva, aí gerou outro problema, vocês têm que ficar de olho nisso também, que lá previram um reajuste retroativo a março desse ano. O
que vai acontecer? Se eu fizer o reajuste do salário retroativo a março, o valor que nós colocamos no Investe SUS vai ser maior e nós vamos ter que devolver dinheiro para a União. Então, cuidado quando colocam a gente no mesmo balaio dos privados com fins lucrativos, porque o que é bom para eles pode ser totalmente desajustado para nós. Gente, aí começou, né? Aí, a cada mês, uma nova emoção, né? Inúmeras portarias. De início, o valor saiu como um valor global. E aí, a gente fazia os cálculos, entrava em desespero, né? Porque valor nenhum fechava. Até que o Ministério da Saúde resolveu alimentar essa plataforma do Investe SUS e começou a fazer o levantamento por CPF. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Mas o fato é que, pelo menos, fica muito evidente o valor calculado, a estimativa calculada na origem para o pagamento dessa assistência financeira complementar. Não vou ficar abordando aqui portaria por portaria. Em Minas, a gente viveu assim, uma confusão, porque é município de gestão dupla, o dinheiro veio para o Estado, voltou para o município, voltou para o Estado, e vai e volta. Tem hospital que está recebendo agora, de maio a agosto, para vocês terem uma ideia. Então, não sei aqui especificamente como está a situação de vocês. Mas aí vamos falar da insegurança jurídica, né? A tônica dessa discussão toda. E a principal delas, que a gente levantou... Gente, eu estou com um problema ali, viu? Ela reflexos, não, é reflexos. Que é a questão dos encargos trabalhistas e reflexos salariais. A União escreveu lá no seu site... não estão inseridos no cálculo os encargos decorrentes da assistência financeira complementar até que o STF se pronuncie. Eu falei, mas pronunciar do quê? Isso é obrigação acessória. Lá no início da faculdade, né, a gente aprende que a obrigação acessória segue a sua ordem principal, né, doutor André? Imagina. Não, eu só reconheço a obrigação principal. A acessória você não precisa cumprir, não, União. Da onde que a União tirou? Me dá até medo do STF nessa linha, né? Tomara que não, pelo amor de Deus, né? Como assim? Não. Então, falta um valor de 100 mil por mês para aquela entidade, estritamente referente a salário e verbas salariais reflexas. Vou passar só isso, os encargos é por conta da instituição. O problema vai voltar para a União. Porque se ela não repassar a título de assistência financeira complementar, nós vamos para a ação judicial de novo e vamos pedir a quebra do desequilíbrio econômico-financeiro como reconhecimento pelo Poder Judiciário e o aporte do recurso financeiro necessário. Simples assim. Claro, né? Não é simples, mas é a saída que nós temos. Acumular mais um prejuízo, será que nós podemos? Será que é prudente da nossa parte assumir mais essa conta, gente? Não obstante a relevância dos nossos trabalhadores, não é essa a discussão aqui. Aí, no meio dessa história toda, saiu uma nota técnica do CONAS e CONASEMS. Percebam, CONAS e CONASEMS, de acordo com a Lei 8080, que é a nossa Lei Orgânica da Saúde, eles não são figuras ilustrativas. Eles não são figuras representativas dos gestores pura e simples, não. Eles têm assento decisório na gestão nacional do SUS. Eles compõem a CIT, em pé de igualdade, Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS. E o CONAS e CONASEMS soltaram a nota aqui, olha. Vamos ler ali o pedacinho que importa. Informa que o pagamento do piso da categoria, bem como repasse às instituições contratualizadas, deve ser realizado pelos gestores subnacionais no valor estabelecido pelo Ministério da Saúde referente à remuneração e às obrigações acessórias para cada um dos profissionais, conforme as seguintes informações. E obrigações acessórias. O presidente do CONAS, inclusive, é secretário de Estado de Saúde do nosso Estado, e ele ficou muito preocupado com isso, porque ele falou, gente, a União falando que não é obrigação dela, eu sei que o hospital não dá conta de pagar. Essa conta vai voltar depois para quem? Olha lá que o contratante depois vai ter que responder por isso. Porque eu fiscalizei, eu acompanhei se o contratado, estava cumprindo todos os encargos, né, trabalhistas, tributários, incidentes. Então, a gente aqui começou com uma queda de braço. Então, nós montamos uma orientação pela Confederação Nacional, pela Federação. Cátia, você tem certeza disso que você está falando? Não. Porque, infelizmente, eu não tenho a caneta na mão, né? Quem está com a caneta hoje foi instado a se pronunciar. Vamos ver se eles vão se pronunciar sobre isso. O que, para mim, deveria ser o óbvio. Mas, como eu tenho duas instâncias decisórias do SUS, falando que é para considerar os encargos nos valores, nós pegamos carona nisso, claro. É onde me traz mais segurança jurídica, nesse cenário de insegurança jurídica.
Então, nós alinhamos lá em Minas Gerais com todos os hospitais para que no valor recebido fossem considerados... eu vi outro dia um gestor falando assim, está descontando o empregado, o FGTS do empregador. Não é do empregado, gente. O dinheiro é de quem? De quem é a obrigação financeira? Porque aí nós temos outra situação anômala. Eu tenho um empregador direto e o dono da conta compartilhado com a gente, que é a União. É inusitado, mas é o que tem para hoje, vou repetir. Então, se a União é corresponsável pelo pagamento desse salário hoje, ela não pode escolher o que ela quer pagar. Não, só vou pagar o principal, o acessório não vou pagar não. Vai pagar sim, eu vou descontar do valor da União, não é do meu trabalhador. Né? A gente sabe perfeitamente que a gente não delega uma responsabilidade própria do empregador ao trabalhador, mas aqui eu estou descontando é do nosso co-empregador, né? Agora a União está junto com a gente nessa. E aí, gente, diante dessa situação toda de insegurança jurídica, desse vai e volta de planilha, e valor que muda, e valor que acrescenta, e valor que diminui, e a convenção coletiva que manda retroagir, e a gente já está com receita ter que devolver dinheiro, e essa confusão toda. Nós fomos ao Ministério Público do Trabalho. No primeiro momento, o pessoal falou, você vai no Ministério Público do Trabalho? Eu falei, vou. Vou no Ministério Público do Trabalho. Porque, junto conosco, está sendo lesado o trabalhador. Porque nesse jogo de empurra, nós não conseguimos bancar a conta. Então, nós temos que mostrar para o Ministério Público do Trabalho que a lei não está sendo cumprida, não. A lei não está sendo cumprida. E aí nós alinhamos com o Ministério Público do Trabalho, fizemos uma solicitação em nome da Federação, e aí a Confederação Nacional das Misericórdias também assinou junto conosco. Já temos notícia que o nosso pedido já está em Brasília. Isso é importante para todos nós, porque isso vai atingir todos nós, independentemente do Estado. Minas foi só um provocador. A gente foi até o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, e fomos mostrando para ele, isso daqui foram os pontos que nós escrevemos e entregamos para o Ministério Público do Trabalho, que é o que compõe o nosso pedido. É claro que a gente fez questão de falar que esses problemas não estão aqui taxativos, eles são exemplificativos, que cada dia a gente descobre um problema novo. Né? Então, o Ministério da Saúde, né, ele tem repassado apenas a diferença entre a remuneração base e o piso nacional, sem os seguintes encargos: FGTS, mais projeção dos 40%, adicional noturno, texto de férias, tem alguns hospitais que pagam periculosidade, reflexo em verbas rescisórias, férias dos períodos aquisitivos anteriores a maio de 23 e horas extras. E aí eu fui listando aqui para vocês entenderem o que a gente vem discutindo, né? Explicamos a questão dos fluxos financeiros da União para estados e municípios, não coincide com os prazos legais para pagamento das verbas remuneratórias, férias, 13º e rescisões. Por quê? Basta olhar para hoje. Né? Dezembro agora vocês devem estar recebendo outubro. A gente já tinha que ter pago o trabalhador lá em outubro. Ou talvez agora em dezembro vocês estão recebendo novembro, já tinha que ter pago a assistência financeira complementar junto com o valor principal, né, para cumprir o piso. Vai explicar no sistema do E-Social que o atraso não é nosso, não. Abre lá o sistema de novo, falando que você está fazendo complemento de pagamento de salário. Faz o teste para ver o que dá. Foi outro problema que a gente relatou para ele. Falou, olha, enquanto nós não tivermos, Ministério Público do Trabalho, segurança até de uma adaptação do E-Social, se o dinheiro chegar hoje é que dia? 12, já passou o 5º dia útil. Se vocês abrirem a folha de novo, o E-Social não quer saber não, gente. A não ser que você lance uma informação lá inverídica de que é abono. Mas não é abono, isso é salário. Então, se você abrir o sistema hoje, vocês serão penalizados. E aí, o que a gente pactuou em Minas Gerais? O valor que chegar agora, eu só vou entregar na folha que eu abri do mês que vem. Ai, mas... Ué, a gente escreveu no nosso documento, traga uma solução. Por que já não resolveu isso lá no E-Social? Já não criou a abazinha lá para a gente? A gente paga até todos os dias, se quiser. Cada dia que chegar uma verba do Ministério da Saúde, a gente entrega o dinheiro. Desde que não resulte em penalidade para a nossa instituição. TRCT complementar, gente. Vivemos essa situação lá. O hospital correu, recebeu o dinheiro, o empregado que já tinha sido demitido foi pagar multa. Ué, mas por quê? Porque está pagando atrasado. Ué, por que você não pagou a verba? Ou seja, deram uma decisão, implementaram o piso, mas não pensaram em todo o aparato burocrático que nos cerca para as coisas poderem acontecer dentro desse fluxo financeiro maluco. Tem que mudar até a lei, né? Porque eu acho que nunca vai acontecer da gente receber esse dinheiro a tempo de pagar até o 5º dia útil, né? Não consigo enxergar a luz no fim do túnel para isso, não. Mas já mudaram a Constituição, né? Mudar uma lei é o de menos.
Isso aqui é outro problema. Trabalhador afastado pelo INSS. O Ministério da Saúde tem promovido créditos indevidos, pois que tal ajuste de conta não cabe às instituições filantrópicas. Isso aqui, bom, foi o procurador que mandou escrever. Escreve aí. Eu só... Sim, senhor. Ele falou, não fala para os hospitais para não passar esse recurso. Isso não é obrigação dos hospitais. Se o trabalhador está afastado pelo INSS, a revisional lá do benefício previdenciário tem que ser feito junto ao INSS, União. Isso não é papel de vocês. Guardem e devolvam esse dinheiro. Comuniquem, formalizem isso, para depois não falar que a gente está ou fazendo apropriação em débito ou fazendo repasse irregular de recurso. Os pagamentos cumulativos das diferenças entre a remuneração base, aqui já foi o próprio Ministério Público que apontou, gente. A título de assistência financeira complementar geram mudança de faixa do imposto de renda de forma a onerar indevidamente os trabalhadores. Eventual restituição do imposto de renda não neutraliza os prejuízos pela mudança de faixa de incidência. São coisas que eu não tinha pensado. Você vê como é que é importante, né, você fazer o diálogo institucional. Outra coisa também que ele falou, Cátia, ainda tem a questão do teto do regime geral de previdência social. Nessa leva toda que aconteceu, está todo mundo fazendo a retenção previdenciária, sem olhar para essa questão. Ele falou, a qual dos empregadores cabe nessa situação a retenção da contribuição previdenciária quando a remuneração total ultrapassar o referido teto? Eu falei, boa pergunta, não tem resposta. Então, a partir disso, isso tudo aqui vai compor, gente, as bases principais da mediação nacional. Há estados e municípios que estão considerando a assistência financeira complementar da União como abono, com o objetivo de justificar a não incidência dos encargos. Tem sido, inclusive, editados normativos ilegais nesse sentido, a título exemplificativo em Minas Gerais e Pernambuco. Não sei aqui, se vocês têm algum exemplo. Tem? Quem falou tem? Fé Maria. Gente, a criatividade é um negócio, né? Ao invés de enfrentar o problema, cria outro problema, né? Rolo em cima de rolo. O Ministério da Saúde tem enviado os valores vinculados ao CPF dos trabalhadores, o que induz o entendimento de que tais valores deveriam ser integralmente repassados aos destinatários, especialmente diante do posicionamento do seu sítio eletrônico, que não levou em consideração encargos legais e descontos. Isso é o cúmulo, né, gente? Mas, pelo menos, está lá no documento entregue ao Ministério Público do Trabalho, né, principalmente ao nível central, que a gente vai esperar com muita ansiedade. Vem aí esse período agora de recesso, né, que vai atrapalhar um pouquinho, mas a gente foi muito bem recepcionado e a gente sugeriu, inclusive, participação de vários, que isso já deveria ter sido uma iniciativa do governo federal, de envolver o Ministério da Fazenda, envolver, às vezes, até o próprio Tribunal de Contas da União, a equipe do E-Social. A gente precisa de solução urgente, né, para isso. E o bom, assim, que eu não vi ninguém falando se tem dinheiro para 2024, né? Por enquanto, eu nem consultei a peça orçamentária para ter certeza se tem ou não. E eu só queria fazer uma observação, né? Quando o gestor fala, não, mas esse encargo é coisa pouca. Se você fizer uma média de encargo da ordem de 30%, julgando aqui uma média, em cima de 7 bilhões e 300 milhões de reais, se eu colocar esse valor por dentro desse valor, gente, eu estou falando de mais de 2 bi ano de encargos. Não dá para a gente assumir essa conta, né? Mas essa não dá, por mais que os nossos guerreiros da enfermagem mereçam. A gente não tem fôlego para isso, né? Se tivéssemos, eu tenho certeza que vocês fariam de bom grado. Mas a gente não tem fôlego para isso, infelizmente. Esse é o apanhado geral que eu queria fazer aqui. É só para a gente ter um alinhamento, e eu acho que o mais importante de eu trazer a notícia para vocês era dessa mediação nacional, porque teremos cenas dos próximos capítulos da nossa entidade nacional, a qual vocês são associados também. Muito obrigada.